O método das entalpias de ligação, para calcular o ΔH, a gente também já viu, né? Em primeiro lugar, não usa aquela fórmula somatória da entalpia dos produtos menos somatória da entalpia dos reagentes. Não usa aquela fórmula de jeito nenhum, muita gente confunde. O método é diferente, a tabela de entalpia é diferente. A tabela de entalpia de ligação não vem escrito lá sinal positivo, negativo. O que vem é energia por ligação. Nem tem sinal nos valores, porque quem vai colocar o sinal é você quando estiver fazendo o exercício. Se for uma energia, se for uma ligação quebrada, por exemplo, a ligação entre hidrogênio e oxigênio, a ligação simples entre hidrogênio e oxigênio. Se ela for quebrada, então é endo, é mais X. Mas se a ligação entre hidrogênio e oxigênio na equação estiver sendo formada, aí é menos X. Porque para quebrar a ligação, precisa absorver energia. E forma a ligação porque forma mais estável, então libera energia. Quebrar é endo, formar é iso. Quebrar exige energia. Formar é mais estável e libera energia. Então, na tabela de entalpia de ligação, você não vai ver sinal. E aí ele te dá uma tabela de entalpia de ligação, te mostra a equação química. O lance é, quando você vai precisar usar o método de entalpia de ligação, você precisa conhecer a estrutura da molécula. Você, quando vê uma molécula de SO4, tem que vir na tua cabeça que uma molécula de CH4 tem 4 ligações de carbono com hidrogênio. Com uma ligação de que uma molécula de O2, você vai precisar saber que na molécula de O2 tem uma ligação dupla entre oxigênios. Que em uma molécula de CO2 tem 2 ligações. Então, você vai ter que conhecer isso aqui, ó. Porque você vai ter que colocar todas as ligações envolvidas. Em uma molécula de CH4 tem 4 ligações de C com H. Em 2 moléculas de O2 tem 2 O dupla O. Em uma molécula de CO2 tem 2 C dupla O. Em 2 moléculas de água tem 4 ligações de O com H. Você tem que ter essa noção, porque daí fica fácil. Agora é só colocar positivo na frente de quem é reagente e negativo de quem é produto. Por quê? Porque antes da flecha as ligações estão sendo quebradas. Quebrar é endo, positivo. E depois das flechas as ligações estão sendo formadas. Isso é negativo. Aí você faz lá, mais 4 vezes W, que a ligação de CH está lá em cima na tabelinha, é W, mais 2 vezes Y, porque Y é O dupla O, mais 2 vezes Z, porque Z é C dupla O, menos 4, que está sendo formado é menos, 4x, 4 X é o quê? X é O com H, 4x. É isso aí. E aí, passa a régua e acha esse ΔH. É assim que usa o método de entalpia de ligação. O último é o método da lei de Hess. E quando a gente vai usar o método da lei de Hess, a gente vai somar etapas para chegar numa equação que a gente quer. Veja, isso daqui não é igual àquele da estequiometria. Lá você faz a equação global. A equação que dispensa os intermediários, aqueles que são produzidos e depois consumidos antes, eles são produzidos e consumidos em etapas posteriores. Aquilo é intermediário, aquilo é equação global,
Então você soma as equações, mas eliminando os intermediários na estequiometria. Na lei de Hess, não. Você vai eliminar quem não te interessa. Então, por exemplo, o exercício 2 da página 299. Olha lá. Ele quer o ΔH daquela equação que está lá em cima. Tá vendo? 2NO2, 1N2, 2O2. Ele quer esse ΔH. E ele me deu duas etapas aqui em roxo. Tá vendo as duas etapas? Aqui eu não vou fazer a global. Coincidentemente, eu estou eliminando uma substância que parece intermediária, mas nem sempre vai ser assim. É uma substância intermediária, inclusive, mas nem sempre vai ser assim. Aqui a gente elimina quem não interessa. Eu quero que a equação desejada seja essa aqui, ó. A partir da soma das equações que ele me deu. Então eu elimino quem não é uma dessas três substâncias, porque eu quero que caia aqui na equação desejada isso aqui. Como que eu elimino quem eu não quero que caia? Olhando e vendo quem não está. O NO não está nessa equação, então ele tem que sair fora. Bom, como que a gente faz a lei de Hess? O que precisa saber para fazer a lei de Hess? Precisa saber isso aqui, ó. Quando você vai eliminar quem não é interessante para a sua equação, você quer saber o ΔH, aí você precisa, às vezes, inverter uma etapa e, às vezes, você precisa multiplicar algum componente, algum coeficiente de componente por um determinado número. E aí, o conceito que você tem que ter para usar o método da lei de Hess é o seguinte: inverter uma etapa inverte o sinal do ΔH. Outra coisa que você precisa saber: multiplicou um, multiplica todo mundo, inclusive o ΔH. Veja que ele dá a etapa para a gente, mas a etapa está junto com o ΔH. Então, se você multiplicar alguma substância, algum coeficiente de alguma etapa, você multiplica todo mundo. Muito bem. A gente representa inverter a equação, um barulhinho aqui. Pronto. A gente representa inverter a equação multiplicando ela por -1. Porque inverte a equação e troca o sinal do ΔH. Ok. Por que eu marquei na equação que eu quero? Por que eu marquei o NO2 e o N2? Porque essas duas substâncias aparecem em uma única etapa. E a gente vai acertando etapa por etapa. Primeiro eu vou acertar a etapa que o NO2 está, depois eu vou acertar a etapa que o N2 está. E o O2, você não vai ligar? Se eu acertar o NO2 e o N2, consequentemente, o O2 cai direito. E eu vou explicar. Nas etapas, na etapa que eu tenho, eu estou vendo o NO2 aonde? Na etapa de cima ou na etapa de baixo? Na etapa de baixo. Ele está do lado que eu quero que ele caia na equação desejada? Não. E como que eu faço para ele ficar? Inverto a equação. Beleza, mas quando você inverter a equação, inverte o sinal, vai ficar mais 114. Ok, eu vou inverter essa de baixo. Não vou mais mexer nessa de baixo, porque eu já acertei o NO2, não quero que ele saia de lá. Agora eu vou lá na outra que eu marquei. N2 também só aparece em uma? O N2 só aparece na de cima. Beleza. Ele está do lado que eu quero que ele fique? Não. Então eu vou inverter. Mas quando eu inverter, eu vou inverter aqui também. E vai ficar menos 180. Porque quando inverte a equação, inverte o sinal. Beleza. Plim. Olha aqui. Invertia de cima e invertia de baixo. Quando eu invertia de cima, o que era mais 180 ficou menos 180. Quando eu invertia de baixo, o que era menos 114 ficou mais 114. E aí, como os coeficientes eram iguais, 2NO antes, 2NO depois, corta fora.
E se não fosse, eu ia multiplicar. E aí quando eu multiplicasse, eu multiplicava todo mundo, inclusive o ΔH. Mas não precisou. Cortei o N2. Caiu o quê? O 2NO2, o N2 e os 2O2. Caiu. A equação caiu do jeito que eu queria? É a equação desejada? É. Então, como que eu fiz aqui? Resvalou no ΔH? Porque eu inverti os dois valores, é só somar. E o ΔH dessa equação vai ser menos 66 kJ. Esse o exercício 2. No exercício 3, também tinha uma lei de Hess para usar. Ele me deu essas duas equações aqui, ó. A equação são equações de formação. Ele poderia nem ter dado a equação, podia ter só falado que o calor de formação. Aí você tinha que montar a equação para depois fazer a lei de Hess. Muito bem. A equação de formação, ou você podia usar o método de entalpia de formação também. Mas usando a lei de Hess. Ele deu a entalpia de formação da água a vapor e a entalpia padrão de formação da água líquida. Muito bem, veja que nas duas os reagentes estão no estado padrão, hidrogênio e oxigênio são gasosos, só que quando forma água a vapor libera 242 kJ e quando forma H2O líquido libera 286. Por que libera mais calor quando forma o líquido? Pensa, você quando forma o vapor, você não tem que liberar energia para o vapor esfriar e virar líquido? Então, essa quantidade que você tem que liberar mais para o vapor virar líquido é essa quantidade a mais que você está vendo aí. Mas vamos pensar em lei de Hess. Porque a pergunta do exercício é a seguinte: qual o calor envolvido na vaporização de 1,8 kg de H2O? Bora, vou fazer uma reação química, vou fazer estequiometria. Qual o calor liberado na vaporização de 1.800 gramas? Beleza. Mas para eu fazer isso, eu tenho que saber o ΔH. E para saber o ΔH, eu vou usar a lei de Hess. O que é vaporização? Vaporização é água líquida virar água a vapor. Então, essa é a equação desejada a partir dessas etapas aqui. Ah, tá, beleza. A água líquida tá do lado certo? Deixa eu ver. A água líquida, não. A água a vapor tá do lado certo? A água a vapor tá do lado certo. Beleza, então eu tenho que inverter a de baixo. Eu vou inverter a de baixo e vou cortar todo mundo. Beleza. Multipliquei as duas por menos 1. Não, só inverter a de baixo, né? Para a água líquida ficar antes da flecha, beleza. Tá, inverti a de baixo. A de cima eu deixei do jeito que estava, menos 242. A de baixo eu inverti, virou mais 286. Aí quando eu somei, cortei H2 com H2, meio A2, papá. A equação tá certa? Desejada? Tá. Então, como que eu fiz aqui? Eu fiz no ΔH, agora é só somar. Mais 44 kJ. Mas isso não é a resposta do exercício. É o ΔH de 1 H2O virando 1 H2O vapor. É isso aqui, ó. E isso me diz que quando 1 mol de água líquida vira 1 mol de água a vapor, absorve 44 kJ. Mas a pergunta é, quantos kJ a partir de 1.800 gramas? 44 kJ eu deixo 44 kJ mesmo para ficar igual a pergunta. E 1 mol de H2O eu transformo em massa, 18 gramas. Aí termino a regra de 3, liberou 4.400 kJ. Faltou falar do exercício 1, porque no exercício 1 é mais de gráfico, sabe? Nem tem cabimento usar a lei de Hess aqui, sabe? Porque, veja, ele falou que para C mais O2 virar CO2, libera 393,5. É o verdinho.
Ele contou que quando o CO2 se decompõe em CO mais meio de O2, absorve 283. Mas é puro gráfico. Ele quer saber isso aqui, ó. Carbono mais meio de O2 formando CO. Olha a primeira linha e a segunda. Se botar uma flechinha ali, a pretinha, essa flechinha pretinha, é do carbono mais O2, virando CO mais meio de O2. Ok. Carbono mais O2, virando CO mais meio de O2. É a flechinha preta, beleza. Mas carbono mais O2 virando CO mais meio de O2 é a mesma coisa que carbono mais meio de O2 virando CO. Cortei, né? Tinha um oxigênio antes, meio depois. Mesma coisa que meio antes e nada depois. Então, a flechinha preta do CO mais O2 virando CO mais meio de O2 é justamente o que eu quero saber, o ΔH. E eu não preciso aproveitar o gráfico, botar as etapas que eu tenho e fazer lei de Hess. Pensa no tamanho mesmo, em módulo, do tamanho, o pedaço verde que está aqui do lado. Tá vendo o pedaço verde? É igual àquele da flecha. Olha o pedaço azul, é igual àquele da flecha. Não é verdade que o pedaço verde menos o pedaço azul é o pedaço preto? Então você pode fazer tudo em módulo, sabe? Menos 393,5 em módulo, que é o pedaço verde. Menos mais 283 em módulo, que é o pedaço azul. Eu botei em módulo porque o sinal não interessa aqui. É o tamanho. O tamanho do pedaço verde menos o tamanho do pedaço azul dá o tamanho do pedaço preto, que é o que eu quero saber. E aí, que eu sei esse tamanho do pedaço preto aí, se for para baixo é exotérmico, é negativo, se for para cima é endotérmico. No nosso caso é exotérmico. Vai dar menos 100,5. Se fosse para cima, seria mais 110,5. É isso aí. Falou.